Olá, alunos de Direito e Meio Ambiente. Eu vou dar algumas diretrizes aqui, passar para vocês, né? Esse vídeo vai ser a aula de hoje. Nós optamos por fazer um trabalho construtivista nessa disciplina, né? E tem muita gente aí com apertos mil relativos à monografia, término de graduação, que é sempre bem tumultuado, né? Outros apenas fazem essa disciplina, mas mesmo assim existem outras demandas, né? De outras disciplinas, enfim. Não vou entrar bem nesse mérito, não, tá? Sem contar que nós estamos tendo um ciclo aí de palestras, né? De webinars, e a coordenação ela preza muito para que os alunos possam participar ao máximo. Então, para deixar as coisas bem encaixadas, bem organizadas, né? O que nós vamos fazer? Eu vou fazer esse vídeo. Como a gente optou por um trabalho construtivista, antes da prova final, que vai ser, né, para envio no dia 30 de junho, né? Ainda estão faltando aí 10 pontos para vocês fazerem, que vai ser um trabalho muito simples, tá? Em cima de 2 textos. Eu vou passar o texto da semana passada, também tem da outra semana, que tem um vídeo que eu fiz a respeito, comentando. Vou passar tudo de novo no grupo de WhatsApp, tá? E tem esse segundo texto, o trabalho é um trabalho que vai utilizar o texto da aula passada, e esse que eu vou dar algumas explicações, algumas explanações a respeito. O que acontece? As instruções gerais do trabalho também vão ser passadas no grupo de WhatsApp, e eu vou ver se eu consigo explicar como é que vai ser feito. É algo bem simples, é algo mais para treinar o raciocínio, a produção de texto e as habilidades de síntese de vocês, ok? Então, nós vamos falar desse segundo texto, que chama As Peculiaridades da Lei 9.605, de 98, do Rodrigo Picon. Esse texto ele é um texto mais crítico a respeito da lei. O outro não, o outro é mais explicativo. Ele não lança nenhuma condição de crítica em si, né? Ele explica, mas esse ele traz uma condição mais crítica. Mas vocês seguem mais ou menos a linha que vocês quiserem, tá? De acordo com também as diretrizes que eu vou passar nas instruções do trabalho, ok? Então tá. Eu destaquei algumas coisas, esses destaques também estarão disponíveis para vocês. E aí vamos lá, tá? A gente sabe que a Lei 9.605 foi a primeira lei a especificar a questão dos crimes, tá? Mesmo porque antes tais condutas eram tratadas como contravenções penais, tá? Punidas na forma do artigo 26 do antigo Código Florestal lá da década de 60, né? E as penas eram baixas, né? A gente sabe que contravenção é o delito anão. Sempre assim, 3 meses a 1 ano de prisão simples ou multa. Aí você tem a questão da venda de motosserra, que era um pouco mais rígido, mas também não trazia nada com uma validade de proteção para o meio ambiente, tá? O autor destaca aqui o primeiro ponto peculiar da nova lei, que é o que eu acho mais importante e que a gente já tocou nesse assunto, é a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, né? Porque até então o crime tem sempre como agente a responsabilidade da pessoa física, né? Que pode receber pena privativa de liberdade. Como você vai prender uma pessoa jurídica, né? Entretanto, a Constituição abriu espaço para que isso fosse feito em termos ambientais, tá? E daí adveio essa questão na Lei 9.605, né? Que é a responsabilidade penal da pessoa jurídica. Mas, obviamente, é muito complicado você pensar em PPL, pena privativa de liberdade, para pessoas jurídicas. Então, você vai ter aí dentro dessa lei, nos artigos 21 a 24, as sanções impostas às pessoas jurídicas por infringirem as normas ambientais, tá? Por ser pessoa jurídica é multa
multas mais salgadas, penas restritivas de direito, prestação de serviço à comunidade, tá? Um segundo ponto muito peculiar são as circunstâncias agravantes para aquelas pessoas físicas que praticam crimes ambientais, tá? O artigo 15, por exemplo, traz um agravante para aqueles que praticam esses crimes ambientais. Aí a gente já está falando de pessoa física, tá? Não se esqueçam. Em domingos, feriados, à noite, ou seja, situações, tempos, épocas que não tem uma fiscalização efetiva, né? Até o autor, ele corrobora com uma crítica dizendo que é um velho jeitinho brasileiro para coibir crime, ao invés de aumentar a fiscalização, né? Aí você vai aumentar a pena quando a fiscalização é menor, né? São os problemas aí na nossa legislação em geral, tá? Vamos ver aqui algum outro ponto que eu acho interessante que vocês prestem atenção. Aí o artiguinho aqui vai falando a respeito de alguns crimes, que eu acho que o outro texto ele traz de uma forma mais bem explicada, né? Porque a ênfase aqui desse autor realmente está dentro de uma crítica. Ele traz uma crítica num sentido de mostrar que há um certo exagero na punição de algumas condutas que, na verdade, num sentido de dia a dia, nos parece muito, muito irrelevante, até sem muita periculosidade, até mesmo para o próprio meio ambiente, né? Porque, por exemplo, você tem nessa lei, até o Nutti também traça uma crítica a respeito, o Miguel Reale Júnior, esse pessoal aí, né? Que essa lei ela traz o seguinte: um agente pode ser processado criminalmente porque por um ato de descuido, né? A gente entende até por uma relação aí culposa com o crime, por um ato de descuido, maltratou, destruiu, lesionou ou danificou planta de logradouro público ou privado, né? Você pisa numa planta aí, é bem complicado, né? Penalizar isso e fazer isso acontecer, eu acho que ainda seria pior. Seria quase uma sandice legislativa, né? Porque nós vivemos na égide criminal um princípio da intervenção mínima, né? Então, como um tipo penal incriminador pode falar que você, sem querer, por um descuido, ou seja, você traz o descuido traz a noção da culpa, né? Você vai e maltrata planta ornamental de forma culposa, sem qualquer intenção, por causa de uma negligência, um abuso grande do Estado, para um Estado que optou em termos criminais, pelo menos em tese, por uma questão de intervenção mínima, né? De diferenciar aqueles crimes que são deveras lesivos e outros que são mais irrelevantes. Então, de fato, a gente pode até utilizar mesmo essa palavra aí do professor Guilherme Nutti de uma sandice legislativa, né? Então, se você tropeça no jardim de alguém ou da rua, você vai ser criminalizado. É bem complicado isso aí, né? Bem, um outro ponto que nós vamos destacar é a questão da preocupação, que no primeiro momento foi até descartado pelo presidente da República da época dessa lei, que era o Fernando Henrique, né? Mas que depois foi ressaltada através de outra lei, que é a questão da poluição sonora, né? Sons, ruídos, vibrações em desacordo com as normas da perturbação da tranquilidade ambiental, né? Isso aí, mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? A gente sabe que o meio ambiente é tudo que nos cerca, né? Seja de forma natural ou mesmo até de forma artificial. Então é relevante sim que haja essa preocupação com a poluição sonora, que também é prejudicial à saúde, certo? Bem,
Ainda seguindo essa mesma linha de raciocínio, tá? A gente já vai passar aí para o que determina o nosso trabalho. Bem, falar do trabalho, mas como eu disse, eu vou disponibilizar o trabalho no grupo de WhatsApp, tá? É uma produção de texto, uma coisa simples, vale 10 pontos, é o último trabalho antes da prova final. Vocês têm até o dia 9, na semana que vem, na quarta que vem, às 23h59. Convencionalmente, vocês já sabem, enviar para o meu zap pessoal ou para o meu e-mail mulici07@gmail.com, tá? E como é que vai acontecer, né, essa pequena avaliação? Com base nos textos disponibilizados, né? O primeiro texto é o que é a Lei de Crimes Ambientais, é aquele que descreve mais, e o segundo, esse que eu acabei de explicar, as peculiaridades da Lei 9.605 de 98, tá? É para produzir um texto uno, não é um texto para cada... não é uma produção, vocês não vão fazer uma produção, uma redação, vamos assim dizer, para cada texto. Vocês vão fazer uma redação única para os dois textos, tá? Que seja sintético, com no máximo uma lauda e meia, que contenha as seguintes abordagens. Vocês vão abordar o seguinte: as inovações trazidas pela lei, os principais crimes contidos nessa lei, e vão falar sobre a responsabilidade penal das pessoas jurídicas, a modo de vocês, né? Para testar mesmo a capacidade de entendimento de texto e síntese. Bem, já falamos da data de envio, repito, 9/6/2021, ou seja, a próxima quarta, até as 23h59, convencionalmente, e essa produção do texto, ela pode ser manuscrita ou digitada, ok? Então, é isso aí. Agora, a gente vai fazer os trâmites de regra, né? E, para não ficar diferente, vida longa e próspera.